Ética profissional. O atendente de farmácia deve, antes de tudo, prezar pelo respeito integral ao seu cliente. Da mesma forma, o atendente deve respeitar todos os seus colegas e chefes, criando um ambiente harmonioso de trabalho. Todos os procedimentos realizados por este profissional devem estar pautados na ética profissional. Ética refere-se a valores e a ética profissional está relacionada com os valores que um profissional deve ter para que possa atuar de forma competente e satisfatória. Em alguns ramos do comércio pode existir certa semelhança entre os clientes, o que em parte facilita o trabalho, pois você padroniza a forma de tratamento. Exemplo: uma loja de implementos agrícolas, a qual possui como clientes os produtores rurais, diferindo apenas entre pequenos e grandes. Em uma farmácia, a situação é bem diferente, pois todo tipo de pessoa pode entrar em um estabelecimento com as mais variadas necessidades. Uns vão comprar medicamentos, outros cosméticos, e alguns vão apenas se informar sobre algum tipo de tratamento. Diferenças significantes no padrão do próprio cliente em relação ao gênero, religião, cor da pele, situação financeira. É normal que cada um de nós tenha simpatia por alguns tipos pessoais. Se não é fácil nem rápido nos livrarmos dos preconceitos, frutos da nossa ignorância, devemos deixá-los de lado quando exercemos o nosso papel profissional. Você tem que ter em mente que quando estiver atuando profissionalmente, você deve ser superior à sua individualidade, não permitindo que seus preconceitos influenciem na sua postura profissional. A intenção, afirmar que todos os detalhes que cercam a boa atuação dos profissionais podem estar reduzidas a 10 itens, como se fosse um checklist. Essa relação serve somente para relacionar os itens mais imprescindíveis, que nunca deverão ser desconsiderados. O profissional que não atender aos pressupostos apresentados corre o risco de não permanecer num emprego por muito tempo, pois a conduta antiética de um funcionário denigra a imagem de uma farmácia. E num mundo tão competitivo, a imagem de uma empresa tem um alto valor. De forma sucinta, então, apresento os itens que nunca devem ser esquecidos por quem pretende ser um profissional de sucesso. Entregue ao cliente somente produtos de qualidade. Os produtos comercializados ou dispensados em uma farmácia devem atender às exigências legais da Anvisa. A farmácia só pode adquirir medicamentos ou cosméticos de distribuidoras com situação regular junto à Anvisa. Algumas empresas, principalmente de cosméticos, podem fornecer produtos por representantes, o que não é proibido, mas a farmácia somente pode adquirir produtos com notas fiscais e que atendam às exigências sanitárias. A farmácia jamais deve adquirir produtos de vendedores suspeitos, aqueles que, mesmo sendo funcionários de uma distribuidora, oferecem uma quantidade de produtos sem nota fiscal. A possibilidade dos produtos serem oriundos de carga roubada, roubo a hospitais ou outras situações é grande. Nesse caso, mesmo que a farmácia adquira esses produtos, o atendente de farmácia, por questões éticas, deve recusar a fornecer esses produtos ao seu cliente. Outras situações que não devem ocorrer é a venda de medicamentos com prazo de validade vencido, que tenham sido mal acondicionados, que não apresentem registro à Anvisa, vindos do Paraguai e produtos para uso veterinário. Algumas dessas situações configuram falsificação de medicamentos, considerado crime hediondo no Brasil. Portanto, fique atento. O atendente de farmácia, assim como o proprietário da farmácia e o farmacêutico, pode ser responsabilizado junto à justiça. As penas podem variar dependendo do caso, mas não é incomum as pessoas envolvidas nesses crimes terem restrição à liberdade. Mantenha sigilo sobre as informações que chegam até você. No exercício da função, o atendente de farmácia tem acesso a informações de cunho pessoal, que devem ser consideradas segredo de confessionário. Ao atender um cliente, o atendente pode saber sobre a existência de uma doença grave, gravidez, dependência por drogas, adultério, entre outros. Independente da informação que o atendente tem acesso e independente do cliente, nenhuma informação dos clientes deverá ser comentada com outra pessoa. E isso significa dizer que o atendente de farmácia não deve comentar nem com sua esposa ou marido e nem com uma colega de trabalho,
Quando um cliente revela uma informação pessoal, não significa que o fez por considerar-se amigo do atendente, mas somente porque essa informação é crucial para um atendimento adequado. As consequências da difusão de uma informação pessoal de um cliente podem ser sérias e irreversíveis, como o fim de um casamento, a dissociação de uma sociedade empresarial, a demissão de um funcionário, chegando ao extremo de um suicídio ou um homicídio. Seja discreto. Algumas situações que motivam a entrada em uma farmácia podem ser embaraçosas para muitas pessoas. Uma mulher pode se sentir constrangida em solicitar absorventes íntimos para um atendente homem. Da mesma forma, um cliente pode não se sentir à vontade ao pedir preservativos ou medicamentos para disfunção erétil. E isso também vale para adolescentes ao ir comprar camisinha, anticoncepcional ou gel de lubrificação íntima. A função do atendente é tornar o espaço da farmácia um ambiente acolhedor, diminuindo a tensão que alguns clientes apresentam. Para isso, o atendente jamais deve demonstrar espanto ou admiração pelo pedido do cliente. Nesses casos, além desse cuidado, o atendente nunca deve se dirigir a um colega em voz alta, perguntando algo sobre o produto que o cliente veio comprar, como, por exemplo, o preço, se a filial tem o produto, ou outros. Preste um bom atendimento. Todo cliente precisa ser atendido de forma perfeita. Um atendimento perfeito passa pelo conhecimento dos produtos e serviços que uma farmácia oferece. É claro que um estabelecimento trabalha com milhares de produtos diferentes, e seria impossível para uma só pessoa memorizar todos os detalhes sobre composição, indicação e contraindicações de cada produto. Entretanto, não é porque é impossível saber tudo que o atendente não vai saber nada. Aos poucos, com a experiência profissional e a dedicação e estudo contínuo, o profissional vai acumulando uma série de conhecimentos que será de grande valia no atendimento ao cliente. E o que fazer quando você não sabe responder às perguntas de um cliente? A postura ética é de se desculpar e pedir para que o cliente espere alguns instantes até que o atendente busque a informação que precise, seja em livros, sites ou com o farmacêutico. A seriedade e a firmeza com que o atendente conduz uma situação que exija a compreensão do cliente irão garantir sua satisfação. O que não pode ocorrer, sob hipótese alguma, é o atendente inventar uma informação porque se vê pressionado em fornecer uma resposta imediata ao cliente. Todas as informações fornecidas devem ser corretas. Fique tranquilo que nem os farmacêuticos e nem os médicos sabem tudo sobre tudo. Uma outra recomendação importante diz respeito à empurroterapia. Não seja adepto desta prática muito prejudicial ao cliente, até mesmo ao atendente. A empurro da terapia é quando o atendente induz o cliente a levar produtos dos quais não precisa. Como o mundo farmacêutico é um ambiente cheio de nomes estranhos, o cliente pode ser ludibriado por não entender exatamente a finalidade de cada produto. E isso é um prato cheio para atendentes irresponsáveis que querem ganhar a vida em uma venda. O atendente sério não é adepto da empurroterapia, pois respeita o seu cliente e sabe que um bom atendimento fideliza o cliente. E a última dica é quanto aos direitos do consumidor. É de suma importância que o profissional reconheça o Código de Defesa do Consumidor. Prometa aquilo que consiga cumprir. É normal uma pessoa tentar todas as estratégias possíveis para fugir de uma situação estressante. No caso específico do trabalho em uma farmácia, é comum o cliente se mostrar enraivecido porque o seu medicamento não chegou. Para todas as situações que envolvam estresse, o equilíbrio e a sinceridade são as principais armas que um profissional responsável tem ao seu dispor. Portanto, nunca prometa prazos ou condições de pagamento que não possam ser cumpridas por você, somente para se ver livre de uma situação embaraçosa com um cliente insatisfeito. Se um cliente já está insatisfeito, ele ficará ainda mais irritado se as novas promessas não se efetivarem. Não enxergue o seu cliente como um amigo. Um cliente é um cliente, um profissional é um profissional. É inadequado um atendente buscar uma intimidade com o cliente. Você não precisa saber para qual time seu cliente torce, nem quantos filhos ele tem. É claro que a convivência por um longo período estreita essas relações e pode ser natural um processo de aproximação, mas isso deve ocorrer de maneira muito natural e de forma muito comedida.
Por outro lado, também é inadequado você expor seus problemas pessoais para outro cliente. O cliente não é responsável e nem vai poder auxiliá-lo em casos de falta de dinheiro, problemas com os filhos ou qualquer tipo de problema pessoal. Isso vale também para problemas que possam ocorrer entre você e algum colega. As situações de família devem ser resolvidas na família, e as situações financeiras devem ser resolvidas no banco. As situações de trabalho devem ser resolvidas com seu chefe. Cuide da sua aparência pessoal. Já devemos ter ouvido falar que as aparências enganam, mas isso não é um motivo para você descuidar da sua. Todo funcionário de uma farmácia, incluindo o farmacêutico, o gerente, o caixa e os atendentes, devem se apresentar de forma sóbria, discreta, limpa e asseada. As roupas devem estar limpas, incluindo os calçados, as unhas bem cortadas e limpas, cabelos limpos e presos se forem compridos, dentes escovados e sem restos de alimentos, uniforme limpo e bem passado. Todo produto de higiene pessoal que tenha alguma fragrância, como desodorante e perfume, deve ser suave para não conferir um cheiro muito forte ao atendente. Em relação às roupas, não é adequado uma mulher usar decotes muito profundos nem saia muito curtas. Para homens, as camisas devem estar com no máximo um botão aberto. Roupas muito justas ou muito coloridas, como camisas de time de futebol, devem ser evitadas. Quanto às bijuterias, é adequado apenas peças pequenas, discretas e em número pequeno. Para quem fuma após cada cigarro consumido, os dentes devem ser escovados e as mãos lavadas para reduzir o odor exalado. O ideal é que o fumo fique restrito a horários diversos dos de trabalho. Cuide da aparência do seu local de trabalho. Assim como é importante o cuidado com a aparência pessoal, a aparência do local de trabalho também deve estar impecável. Apesar de uma farmácia contar com a colaboração de um funcionário exclusivamente para a limpeza de piso, parede, banheiros e outros espaços, a organização das prateleiras e das gôndolas é de responsabilidade dos atendentes. Cada farmácia deve estabelecer uma rotina de limpeza desses espaços e dividir a tarefa entre todos os atendentes. Um bom atendente antecipa-se às necessidades do cliente, não como um bajulador, mas de uma forma natural. Isso fortalece a ligação entre o atendente e o cliente e faz com que o cliente procure novamente o atendente em questão nas suas futuras necessidades. É muito comum em farmácias um cliente ser cliente de um atendente e não da farmácia em questão. Isso fica evidente quando um atendente muda de emprego, indo trabalhar em outra farmácia e carrega junto sua carta de clientes. Nunca discuta uma decisão médica ou farmacêutica com o cliente. Caso você não concorde com a decisão, nunca expresse sua opinião ao cliente. A utilização de medicamentos ocorre somente pela prescrição médica ou odontológica e pela indicação farmacêutica. Esses profissionais, ao atenderem um paciente, reúnem várias informações que fundamentam a indicação ou a prescrição de um tratamento específico. Mesmo que o atendente ache estranho algum detalhe, como posologia, não é com o cliente que ele deve discutir este caso. Se detectamos uma situação danosa ao paciente, você deverá entrar em contato imediatamente com o médico ou com o farmacêutico para alertá-los sobre a prática inadequada que prescreveram ao paciente.